Boa tarde, gente. Hoje é nosso segundo dia de cobertura do GERP19, que é o 11º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. A nossa última entrevista ao vivo hoje é com a Denise Massaferro, administradora, e que trabalha com a questão de mercado de trabalho 60+. Hoje ela deu uma palestra com o título de Longevidade na Carreira, os profissionais e as empresas estão preparados? Será que elas estão preparadas? Então a Denise vai fazer um apanhado geral do que foi a entrevista, do que foi a palestra dela aqui no GERP, e depois a gente vai trazer algumas perguntas que foram enviadas pelo público. Boa tarde, Lilian, obrigada pelo convite. Para mim realmente é um prazer estar aqui. E o desafio da palestra é pensar sempre se a gente está preparado primeiro para a longevidade, né? Porque eu trabalho já com isso desde 2011 e ainda estou escutando que a longevidade é o novo, é o inusitado, e a gente ainda continua com os desafios como se isso realmente estivesse acontecendo desde ontem, né? E a gente não tem isso. Em relação a gente estar preparado enquanto profissional, eu percebo na minha prática profissional, porque na Angatu eu trabalho com preparação para aposentadoria, e daí a gente pega normalmente, né, a geração dos baby boomers, que são as pessoas próximas dos 60 anos. O que a gente percebe? Que essas pessoas realmente não estão preparadas, não para aposentadoria, porque o convite que a gente faz é para uma transição. Porque dizer que uma pessoa com 60 anos, que vai viver mais 20, vai realmente se colocar na situação de aposentado, isso não vai acontecer. E não é porque, porque nós vamos alongar a idade ou não nas questões da reforma da Previdência, não é porque eles não querem. Então, ou eles não querem porque existem outros desejos aí latentes, e muitos nem podem porque precisam realmente continuar gerando renda. Então, a gente precisa pensar assim, como que eu vou fazer essa transição, já que talvez essa carreira que eu tô hoje, ou essa instituição que eu tô hoje, eu não dou mais, né, não caibo mais ali. As pessoas precisam olhar, normalmente o que a gente fala, né, na questão de qualidade de vida, e sair um pouco dessa caixa da qualidade de vida, saúde física, mas pensar em saúde emocional, né? Então, o quanto eu estou preparado. Lili, a gente conversa muito com eles naquele momento de angústia, né? Existe realmente, é angustiante você pensar que depois de 40 anos numa organização, você é convidado para um programa que vai te preparar para fazer uma transição. Pô, não é isso que eu quero agora. Então, existe essa angústia, essa coisa de olhar e não se enxergar mais no mercado de trabalho. Lembrando que eu sempre digo assim, a gente está pensando em mercado de trabalho, talvez não signifique mercado de emprego, né? E essas pessoas ainda não conseguem, às vezes, entender que existe uma modificação, sim. Então, pensar nessa questão de saúde emocional e lembrando também que é uma geração que não é a geração da terapia, né? Geração que terapia não vai fazer terapia. Terapia é coisa pra louco, não, você não pode. Não é a geração que foi convidada para fazer terapia jovem, pensando assim, pô, a terapia é um lugar onde você discute. Eu adoro, Lilian, meu marido fazia terapia, chegou em casa e meus filhos perguntaram para ele o que era um psicólogo. E ele falou que era um médico de ideias, que era onde a gente ia conversar sobre as ideias. Então, assim, não é uma geração que pensava que terapia era, deixa eu discutir com alguém melhor preparado as minhas aflições. Então, tem isso. Pensar em planejamento financeiro, e uma das coisas que eu disse na palestra, quando a gente pega essas empresas, a gente pensa assim, então tá, a gente está lá conversando com eles e eles, não sei como que eu vou viver com o dinheiro da minha aposentadoria. A maior angústia é, não sei como eu vou viver sem o meu plano de saúde. Existe um ressentimento, eu já escutei assim, poxa, depois de 40 anos nessa empresa, agora vocês me tiram o meu plano de saúde? Então, esse profissional, ele nem enxerga a política pública, ele não enxerga essa via da saúde pública. Então, ele não tem planejamento para pagar o plano de saúde. Sabe por quê, gente? Porque ele nunca pagou, ele não sabe nem quanto isso custa, né? Então, imagina você ficar atrelado, às vezes, a um lugar onde você não tem mais prazer, onde você não quer mais, mas você precisa do plano de saúde. Então, a questão do planejamento financeiro, e também sair um pouco dessa... então isso é uma angústia de quem
tá num nível socioeconômico mais baixo, nível de escolaridade mais baixo. Não, às vezes a pessoa também num nível socioeconômico mais alto não se planejou financeiramente e a questão de baixar padrão de vida é aquela dor assim, né? Como que eu saio daquele mundinho, daquele mundo bolha e vou ter que entender que eu talvez não consigo morar mais nessa casa, ou não consigo ter um motorista e não sei quantos empregados, porque como que a gente vai pensar? Eu trabalho em grandes empresas, a gente é convidado às vezes por grandes empresas. E eu não digo que tem 1% das pessoas com quem a gente trabalha que se planejou financeiramente para manter o padrão de vida que ele tem hoje, onde ele tem uma geração de renda grande. E depois projeto de vida, que daí realmente é o grande desafio, que as pessoas nem... Mas que projeto, que vida, o que eu preciso fazer? A gente fez, ano passado, uma parceria com a Michael Page, perguntando para executivos de grandes empresas se eles tinham projetos, se eles estavam preparados para essa transição. Então a gente pegou de nível de alta gerência para cima, pessoas com mais de 45 anos eram convidadas a responder esse questionário. E aí, o que você acha? Não, vou encontrar gente com nível de escolaridade altíssimo, nível de renda altíssimo, é lógico que eles têm projeto. Não tem. Preciso ficar 15 anos mais nessa organização, eu não me planejei financeiramente para essa transição. Aí como que você se organiza? Como que você está se educando para essa transição? Aí eu faço alguns workshops, eu leio alguns artigos, e daí a gente pensa assim, pô, será que o desafio da educação está só na população de baixa renda? Né? O desafio de educação está para todo mundo, porque a gente realmente precisa entender. E daí eles vêm com essas... qual o seu sonho? Eu vou ser consultor ou eu vou ser conselheiro de empresa? Daí a própria Michael Page, que é uma empresa de realocação, ela fala, não tem vaga de conselho de gestão, né? De conselho e nem de consultor para todo mundo. Então, assim, quando a gente pensa em projeto de vida, eu acho que nós estamos numa geração, eu digo assim, né? Eu sou de 71, vou fazer 48, nós estamos numa geração que ainda está apegada no velho modelo de carreira, onde estabilidade era uma coisa que valia muito, onde você ficar no mesmo lugar tinha um valor enorme, e a gente ainda está com essa dificuldade de mindset. Para pensar os que têm 60 anos. Que é quando a gente faz esse convite e que ele realmente ainda é de um outro mundo onde é isso realmente que tinha total valor. Então, né, passando, a ideia é tão preparado, minha ideia, o que eu disse lá é o seguinte, começa por você, pensa você. Porque dizer que a gente na sociedade está preparado, em termos de mercado de trabalho está preparado, em termos de política pública está preparado, não estamos. Então, a ideia é assim, vamos começar nós, né? O que a gente pode fazer com a nossa vida? Porque eu acho que é a hora que todo mundo começar a equacionar, entender que, 20 anos, depois de 60, né? Eu com 50, 30 anos, e aí, o que a gente faz, né? Quantas vezes a gente vai ficar fazendo outro projeto e outro projeto, porque não é um que você vai fazer. Claro. Você acha que as gerações que estão vindo agora, então você falou da geração de 60, que está acostumada com o modelo, a gente que está agora nos 40, você acha que a geração que está vindo agora tem um entendimento diferente do que é trabalho e do que é projeto de vida e que quando eles chegarem nos 60, a coisa já vai estar mais estabelecida, eles já vão ter uma visão mais clara de planejamento financeiro, de projeto de vida? Você acha que isso vai acontecer? Existe razão para a gente estar otimista agora para as gerações que vêm? Sim, sabe por quê? Porque quem vai fazer a lição de casa vão ser nós, né? Quem vai fazer a lição de casa, eu costumo dizer assim, a nossa geração dos 40, 50 anos são gerações que estão pegando os filhos que ficam mais tempo dentro de casa e a gente está tendo que ajudar os nossos pais que realmente não pensaram, porque ninguém avisou eles que eles viveriam tanto. Então, assim, tô cheia de amigo ajudando a pagar o plano de saúde dos pais, ajudando em uma conta ou outra, e ao mesmo tempo, simultaneamente, com um filho de 30 anos que não tem ainda dinheiro para sair de casa. Então, essa outra geração, eu acho, em questão de estabilidade, eu acho que eles veem assim, o mundo não tá legal, essa questão neles, sustentabilidade, diversidade não é um discurso, eles realmente querem mudanças, na nossa geração isso foi um discurso, né?
que a gente não fez a lição de casa também, né? Ah, vamos fazer diversidade, você vai nos grandes CEOs, você só encontra brancos, bem escolarizados, etc, etc. Eles veem, assim, pô, esse mundo não tá legal, realmente não é isso que eu quero pra mim, nem quero ter carro. Existem coisas que para nós tinham um valor enorme, para eles, imagina. O carro era um marco, vou morar em qualquer lugar, não quero morar compartilhado, que legal se eu vou morar numa república. Eles nem olham, né, mais hotel, hostel, Airbnb, não existe. Então, acho que isso para eles é uma prática, mas a lição de entender esse mundo multigeracional vai ser feita por nós, né? Porque realmente a geração que vai envelhecer precisando mudar. Onde que nós vamos morar, Lili? A gente está pensando, porque eu já sei que não vai ser com os meus filhos, mas a geração dos nossos pais ainda acredita nisso. Então, nós já vamos estar com o modelo prontinho, ó, vai ser, sei lá, república, co-housing. Então, a mesma coisa nos modelos de trabalho. Eles vêm com isso muito mais fácil. Eu costumo dizer que na nossa geração e na geração dos 60, a transição vem junto com luto. Dói. Você chora, você é mandado embora, você tá magoado, você achava que aquela organização era identidade sua mesmo, que você tinha uma real identificação com aquela marca que você representava. E agora você tá sem o crachá. Eles não dá tempo de criar essa identificação, porque assim, se a empresa não entrega o que prometeu para ele no primeiro ano, ele troca. Então, ele faz essa transição mais rápido, o que eu acho super importante, porque o mundo está muito rápido, né? Muito mais fluido do que para nós. Mas a lição de casa, a dor, a gente vai ter entregado, porque a gente vai ter que fazer. Se a gente vai ficar velho mesmo, e vamos a gente vai ter que fazer essa lição. Ai, gente. Vamos lá. A gente está com algumas perguntas aqui do público. Perguntas muito boas e muito pertinentes. Eu vou começar com a pergunta da Hebe Fabra, que mandou o seguinte questionamento: por que o mercado ainda tem preconceito com a faixa acima dos 60 anos? Então, na palestra, eu citei a GV o ano passado, fez uma pesquisa que chamava Envelhecimento nas Grandes Organizações. Ela apresentou em abril de 2018. E daí eles colocaram quais são os aspectos positivos e negativos que eles veem nos trabalhadores 50 a mais. Então ainda existe as questões de baixa adesão à tecnologia, ele é um cara com menos flexibilidade, ele é um custo dentro da minha sinistralidade de saúde. Então essa questão... A questão da saúde suplementar é uma coisa para ser resolvida, porque esse custo está internalizado realmente dentro da empresa, né? E vocês veem, eu falei isso, que o colaborador vê o plano de saúde como um grande marco para ele ficar e a organização vê esse cara como um grande custo. Então a gente precisa equacionar isso. Eles entendem que essas pessoas têm dificuldade para aceitar as lideranças mais jovens, e daí eu acho que a gente precisa trabalhar dentro das empresas com as políticas de intergeracionalidade, né? As empresas vão precisar aprender a lidar com essas diversas gerações simultaneamente para melhorar essas relações. Então, esses preconceitos estão internalizados, e também existe outras coisas assim, ele tem muita experiência, ele não vai aceitar esse salário, ou ele não vai aceitar começar de novo, mesmo que ele está fazendo um outro curso, ele não quer começar de novo. Eu acho que a gente, assim como nas outras facetas do envelhecimento, a gente tem muito preconceito, né? São muitos preconceitos, e como o mercado de trabalho está absolutamente desfavorável para qualquer idade, né? Porque você tem um emprego que não está só nos 50 a mais, você tem o desemprego pegando todo mundo, então você pode escolher, né? Vamos lá. Pergunta do João Antunes. O Brasil terá até 2050 uma inversão na população. Como o mercado deverá se transformar para ajustar o equilíbrio para absorver a mão de obra dos 60 a mais? Lembro que hoje já são no Brasil 30 milhões de pessoas entre subemprego, desempregados e desistentes de procurar trabalho. João, né? Então, João, o que eu quero dizer é assim, o mercado não vai absorver essas pessoas, porque eu não acho que a gente consegue reverter essa situação de ter emprego para todo mundo, né? O que a gente precisa entender é que o mercado mudou,
para o mundo de talvez tenha trabalho para todas as pessoas. Mas é super importante, tem um autor que chama Giuseppe Coco, que diz que a gente precisa, né, enquanto profissional, trabalhar na questão de saúde, tá altamente conectado, e daí ter conectividade é super importante para você estar dentro desse mundo que ele chama de o que é preciso para nós nos tornarmos empregáveis e não empregados, e entender que o mundo do futuro a gente vai ser todo mundo prestador de serviço. Então, é o que eu sei fazer e como eu me conecto dentro dessas possibilidades, né? Até na palestra, a outra palestrante chama Ana, falou da economia colaborativa, da economia compartilhada, ou seja, o mundo não vai voltar para trás. A gente não vai conseguir, né, ter, como na época da Revolução Industrial, emprego de carteira assinada dentro de uma grande fábrica para todos nós. Ele costuma dizer, o Giuseppe Coco fala que a fábrica do futuro é a metrópole. Então você entra hoje no France Café, no Starbucks, está todo mundo trabalhando, conectado ali, e aquilo não é um escritório, né? Então eu não acho que a gente tem capacidade de absorção dentro dos modelos que nós tínhamos, mas eu acho que a gente tem capacidade de empregabilidade para todo mundo, de realmente se vender da maneira que você faz. Agora, falta, que é uma outra coisa que ele fala, é educação. A gente precisa realmente no sentido assim, o que eu não sei fazer e que eu preciso aprender para estar conectado e para estar dentro dessas possibilidades. Para continuar empregável. Vamos lá. Próxima pergunta. Considerando as propostas de alteração na Previdência, é crível pensar que o mercado terá alguma alternativa para a continuidade profissional, causando impactos para os jovens em início de carreira? Então, causando impacto para os jovens no início de carreira, eu não sou uma especialista na Previdência e até acho que está tão tumultuado que nem sei se existe alguém que é capaz de replicar exatamente o que vai acontecer. Eu acho que existe, primeira coisa, uma perda de enxergar as agendas positivas que podiam estar sendo atreladas, porque, de novo, se a gente está discutindo se a idade mínima vai passar de 60 para 65, eu quero te dizer, eu digo para vocês o seguinte, se você conversar hoje com uma pessoa de 65 anos, você quer parar de trabalhar, ela vai dizer não, você pode parar de trabalhar, ela vai falar não. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas que irão se aposentar, mas precisam continuar trabalhando. Isso é uma questão. O que a gente precisa, existe um projeto que é do Instituto Mogeral Aegon, que chama RETA, que é Regime Especial do Trabalhador Aposentado, que é uma lei que viria muito próxima à lei do estágio, onde você teria uma menor carga horária, outros encargos sociais, para poder trazer essas pessoas para dentro das empresas com vínculos que não são CLT. Eu tive há 2 anos atrás no CIE, que é Centro de Integração Empresa-Escola, que já enxerga que o futuro deles não vai ser integrar jovens estudantes com empresa, porque não vai ter jovem. Então, assim, como que eles vão fazer para integrar as pessoas mais velhas, uma vez que eles não serão estudantes? Né? Porque o vínculo do CIE é a faculdade com a empresa. Então, esse regime... Olha só, o CIE já fala, meu modelo está falido, eu não vou ter jovem para fazer essa ponte. Então, como que eu vou integrar essas pessoas? Né? E daí vem essa questão, como que eu consigo entregar aprendizado contínua, como que eu recapacito essas pessoas para conseguir devolvê-las para o mercado dentro, talvez, desse regime especial. O que eu não gostaria é que isso entrasse, gente, dentro da lei de diversidade como cota. Daí a gente vai replicar preconceito e trazer assim, então eu emprego idoso porque eu sou obrigado como emprego preceder e etc. Daí eu acho que é uma perda social de verdade, porque essas pessoas têm muita coisa para dar. Tem muita gente incrível e trazer, porque eu tô falando isso porque eu escuto, não, vai ter lei de cota. Isso para mim ia ser assim, um retrocesso absurdo. Eu enxergo a RETA como uma coisa bacana porque essas pessoas nem acham, elas nem querem mais continuar contribuindo para a Previdência Social, porque ela não vai ter nada em troca, ela já está aposentada, né? Agora, cota, daí eu acho que a gente vai perder de falar, por que cota? É como se, eu sou obrigada a empregar essas pessoas. Joia.
Próxima pergunta. Em alguns países se empregam idosos em várias atividades. Tem alguma estratégia ou política pública para os idosos no mercado de trabalho aqui no Brasil? Há algum órgão ou serviço público responsável por isso? Não que eu conheça, né? De novo, a única questão que é uma iniciativa que seria de política pública, de lei, né? De legislação é essa que eu conheço. Né, citei essa questão do CIE, que está esperando essa oportunidade. Eu acho que isso seria uma agenda positiva para poder estar atrelada até com a própria reforma da Previdência. Claro. E a gente não está enxergando isso. E eu acho, sinceramente, que a gente está passando por uma fase que não é o governo federal, são todos os governos estão se perdendo nas agendas de trazer a questão do envelhecimento só de uma maneira negativa, sem enxergar as oportunidades e fazer disso uma transformação de agenda positiva, né? Então, como que eu posso enxergar essas questões que estão aí? Porque trabalho e prevenção de saúde. Então, assim, como que eu posso enxergar e transformar isso em agendas positivas, né? A gente não vê isso, a gente não viu essas agendas na eleição em candidato. Quantos candidatos a gente via que tinham agendas em relação ao envelhecimento, a política pública, a política de trabalho para as pessoas mais velhas? Nada, praticamente. Então, não temos, e de novo, a gente precisa cobrar. Porque a gente também não está cobrando, a gente se coloca nessa posição de vamos reclamar, vamos... E aí, né? E não estamos cobrando. Falta um esforço do nosso lado também. Sim, os conselhos talvez, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, né? Cobrar mais, que são órgãos que estão aí para ser formador de política pública. Claro. Vamos lá, as duas últimas perguntas que estão um pouco relacionadas. Quais as habilidades que as pessoas acima de 60 anos precisam desenvolver para atender o mercado atual e em quais áreas estão as vagas de emprego para os maiores de 60? Bom, em áreas... Nenhuma, gente, não tem emprego para ninguém, né? Que é também uma coisa assim, não tem para ninguém. Vamos combinar que isso não é hoje, no Brasil de hoje, um prejuízo só para as pessoas com mais de 60 anos. Exato. Né? Porque eu acho que a gente também precisa sair um pouco desse lugar de vítima, né? Eu já não sou empregada de lugar nenhum, já sou desde dos 40, uma prestadora de serviço de mim mesma. Então, a gente precisa aprender a se vender. Agora, na questão o que a gente precisa se capacitar... Trabalho com habilidades. Primeiro, assim, o que você sabe fazer e como que é hoje o mercado do que você sabe fazer ou, de novo, do que você quer fazer. Até com um pouco da minha experiência, né? Eu fiz administração de empresas, de graduação, fiz um pós em marketing, trabalhei 20 anos no mercado corporativo. Em 2010 saí e falei, nossa, eu quero trabalhar com envelhecimento. Daí, obviamente, como eu era do mundo corporativo, eu ia montar um negócio. E fui me capacitar. Então, assim, o que é se capacitar? Poxa, eu quero montar um negócio na área do envelhecimento, porque é isso que eu quero. Pô, deixa eu olhar o que tem para fazer. Primeira coisa, gente, sai conversando com todo mundo que você conhece, que faz aquilo que você gostaria de fazer. Não é conversar, tomar café, o máximo que você vai gastar é o café. Super importante isso, vai de ônibus, vai de metrô e gasta café. Daí, olha realmente o que tem para fazer. Não precisa dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar o que eu fiz. Por exemplo, fiz um mestrado em gerontologia na PUC, não tenho dinheiro para pagar a PUC. Gente, tem tanta coisa de graça hoje, né? Tem uma plataforma... Tudo bem, que é inglês, mas ok. Chama EDX, tem curso de Stanford, Harvard, MIT, de graça. Então você vai lá, coloca o que você quer fazer. No Brasil, lotado de coisas. Então, assim, a gente tem hoje informação num nível de acesso muito mais rápido. Mas primeiro, a pergunta é assim, como que eu vou dizer o que você precisa se capacitar se você não sabe o que você quer fazer? E daí... A gente precisa tomar um cuidado, porque hoje é muito assim, qual é o seu propósito de vida? Só porque a gente tem 50 anos, a gente precisa ter um propósito, um legado para deixar e tudo. Eu não quero dizer que eu não tenho um propósito ou você não tem um propósito, mas, gente, propósito não é a missão da empresa. Sabe assim, as grandes empresas? Missão. Capacitar, o cara, nunca ninguém, todo mundo decorou aquela missão, nunca ninguém fez o que está ali. O propósito de vida é assim, cara, o que brilha teu olho? Sabe, o que realmente te dá vontade? Porque sem
brilho no olho não dá. Sem brilho no olho, então assim, o que é brilha no teu olho? Não, o que eu fazia não brilha mais meu olho. Por exemplo, o que eu fazia, por isso que eu te falei de dar o meu exemplo prático. O que eu fazia não brilhava mais meu olho, eu não gostava mais do que eu fazia. E envelhecimento era uma coisa que brilhava meu olho. Na época todo mundo, nossa, você vai jogar 20 anos de empresa, seu curso de administração fora. A gente não joga fora. Uso isso todos os dias. A gente teve uma conversa, era de uma outra coisa, quer dizer, tá em mim, é minha bagagem, ninguém tira de mim. Então, não acha que porque você vai mudar, porque o que brilha o seu olho é outra coisa, que bom, porque né, é sinal que a gente melhorou ou evoluiu, que você vai jogar, você não precisa jogar nada fora, vai fazer alguma coisa nova que é seu. Então, isso é importante. E daí, o que eu me capacito, como eu me capacito, sem medo de gastar dinheiro, porque dá pra fazer de graça. Dá pra... Agora, precisa fazer. O mundo mudou muito, eu vivo, né? Então, fui fazer um curso de Design Thinking. E agora eu sei trabalhar com os post-its coloridos, que pra mim era um mundo uau! A Denise, esses post-its. Que realmente, gente, é incrível. Daí, Denise, o que você vai usar o Design Thinking agora? Não sei, né? Mas aquilo era uma coisa que me desafiava, é uma metodologia que eu acho bem legal. Então, é muito importante assim, abre o seu leque de oportunidade. Talvez você não vá usar agora, mas se isso é uma coisa que brilha o teu olho e você quer aprender, vai fazer. Eu acho que isso não está pronto para ninguém. Porque as nossas habilidades estão em desenvolvimento. Sim. Agora, não dá para dizer assim, não, porque eu tenho 40 anos de experiência em tal coisa. As coisas mudam, né? E estão mudando para tudo. Isso não significa que a tua experiência esteja... Outro dia eu ouvi uma palavra que a pessoa falou com tanto ressentimento, né? Que é essa coisa assim, você tá ultrapassado. Palavra pesada. Pesada, né? E olha só, onde foi dito isso? No desligamento, né? Olha, você está sendo desligado, 54 anos, 22 anos de empresa... porque você está ultrapassado. Pode ser que a pessoa esteja mesmo, né? Porque... Ou vocês acham que não tem gente com 30 anos ultrapassada? Que se você resolver parar no tempo, você pode ter 20. É uma coisa assim, individual. Você resolveu parar no tempo, para! Do jeito que tá rápido. Então, esse ressentimento, é assim, talvez você tenha ficado mesmo. Então, mesmo que você esteja empregado, gente, não dá para parar. É o que dá para eu fazer, porque uma hora pode ser que alguém bata e você fala, olha, você não cabe mais nessa organização, a empresa mudou. As desculpas serão das mais variadas possíveis, né? Legal. Denise, muito obrigada. A gente acho que terminou num tom otimista, né? Sim. Parte da gente, a mudança parte da gente encontrar novas habilidades e da gente entender que não é mais emprego, né? É trabalho. E que trabalho existe para todo mundo, né? Desde que você saiba o que você quer, o que você procura fazer. Não, e eu acho que aliás, assim, aproveitando esse gancho, não dá para não ser otimista, né? Porque senão a gente vai submergir no lodo que nos rodeia atualmente aqui no Brasil. Então, assim, é super importante. Vamos aproveitar esse ganho, né? Que é vida, né, gente? A gente está ganhando vida, tempo, que era tão precioso, né? Então, vamos aproveitar de maneira otimista. É o que a gente tem. É isso aí. Gente, obrigada por terem acompanhado a entrevista. Denise, obrigada pela conversa maravilhosa e seguimos em frente. Obrigada, gente. Obrigada.